Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você sabe que você é mais do que o meu convidado. Aproveite porque o programa é feito para você e também com a sua participação. Já aproveita para anotar o telefone, que já você vai saber qual é o tema do dia. Aí você liga para cá, faz sua pergunta ou liga para sugerir temas para as nossas próximas entrevistas também. 0 Operadora 11 3337 5886. Siga as redes sociais da emissora, @TVHit lá no Instagram. Tem sempre uma chamada do que vai rolar no programa. Você já fica sabendo por lá, um pouquinho de bastidores também. Não só do Consulta ao Doutor, mas de toda a programação da HIT. No Facebook é HIT TV Oficial e o canal da HIT no YouTube, que eu particularmente adoro. Estou sempre por lá, assistindo a programação. Quando você está fora de casa, em qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet, você consegue nos assistir e nos acompanhar, que é HIT TV o canal. Quer saber como é muito fácil de entrar no canal, de acessar o canal? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Você vai direto para lá. Se já estiver por aí, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Eu também estou te esperando nas minhas redes sociais. Você me encontra sempre com o meu nome, Denise Luque, seja no Instagram ou no Facebook. Qual o tema de hoje? Roda o VT. Direito imobiliário trata e regulamenta vários aspectos da vida privada, como condomínio, aluguel, compra e venda de imóveis. A pandemia trouxe algumas mudanças e possibilidades. Como ficam os contratos e os reajustes? É o que vamos entender hoje no Consulta ao Doutor. Isso aí, hoje a gente vai entender um pouquinho mais dessas possibilidades que a pandemia trouxe, né, para o direito imobiliário. Quem tira as nossas dúvidas, nosso convidado, especialista do dia, é o doutor Diego Sanches, que é advogado. O tema jurídico hoje, doutor, estou feliz de receber aqui. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Denise. Obrigado pelo convite novamente. Fico muito feliz de estar aqui e espero poder resolver e explicar de forma bem clara para todos os seus telespectadores. Com certeza. Não tem como a gente falar, a gente sempre falou de direito imobiliário aqui, esse é um tema que eu particularmente gosto e você fala de maneira muito clara, né? Então é fácil de entender, você traduz o juridiquês, né? Então você atinge de fato a nossa audiência e consegue comunicar muito bem. A gente sempre falou de direito imobiliário, perguntas nunca cessam, sempre tem, elas se renovam, a gente sempre conversa aqui sobre isso. Mas com a pandemia, o que aconteceu, doutor? Qual foi a necessidade? Então, claro, a pandemia mexeu com os empregos, com a renda e também colocou em questão os contratos já vigentes, né? É muito complexo, né, quando a gente trata de contratos e de qualquer tipo de relação entre pessoas e empresas, porque quando a pessoa ela assume uma responsabilidade, seja na aquisição de um imóvel, que ela está fazendo um planejamento para adquirir uma propriedade e pagar aquelas parcelas, aquele financiamento por 30 anos muitas vezes, ou então quando ela aluga um imóvel, um contrato de 30 meses e nesse tempo, muitas vezes a pessoa alugou 2, 3 meses depois, veio a pandemia e acaba modificando totalmente a condição que ela tinha quando fez a locação ou quando ela adquiriu a propriedade, né? Então, é necessário, sim, que se reveja, que se tenha cautela para analisar caso a caso. É importante a verificação de caso a caso, né? A gente não consegue dar uma resposta de forma generalizada que poderia resolver todos os contratos, todas as locações, todas as compras e vendas. Isso não existe, né? E, infelizmente, a gente precisa fazer análise caso a caso. O judiciário tem que fazer essa análise caso a caso e, naturalmente, isso dá muito mais trabalho para quem trabalha na área, porque você não consegue mecanizar todo esse processo. Você precisa analisar um a um e entender a dificuldade e o específico de cada situação. E ter um advogado que trabalhe na área em questão é muito importante, né? Porque o direito, ele é amplo demais. Não é possível, claro que alguma noção todo advogado tem, mas é quase que impossível você conseguir fazer processos de todas as áreas, né? Não, isso é praticamente impossível, né? Hoje a gente não tem como... a minha área de atuação, minha área de especialidade é efetivamente o direito imobiliário. Mas muitas vezes um cliente ele precisa de alguma outra especialidade e eu não tenho conhecimento suficiente prático para atender. Por isso que a gente tem colegas e acaba fazendo alguma parceria
parceria, acaba sempre utilizando o conhecimento emprestado de outros amigos, porque nós mesmos não conseguimos, né? E veja como é importante, quando você tem um profissional, advogado, que já trabalha com aquela área, então ele tem o conhecimento, a atualização, que é super importante, Sim. e a experiência dele. Então ele sabe de outros casos, além dele dominar a questão da jurisprudência, que sempre a gente comenta aqui, ele tem a própria experiência dele, de casos que já foram adiante, que deram certo, afinal, o advogado é o primeiro juiz da causa. O cliente, ele sempre procura o advogado já dando a solução que ele deseja. Ele claro. fala, eu quero tal coisa. E aí cabe ao advogado realmente entender, interpretar se aquilo que o cliente dele deseja é possível ou não. Eu costumo falar para os meus clientes que a gente não pode fazer aventura jurídica. Eu não posso me aventurar, né, no judiciário. Obviamente, eu também não posso dar certeza para o meu cliente sobre o êxito do processo. Mas eu tenho que ter pelo menos uma possibilidade, uma primeira análise de viabilidade desse processo. Porque eu não posso colocar meu cliente numa situação complicada, né, juridicamente falando. Perfeito. A gente viu, e aliás, nós vimos aí na virada do ano, quando esse índice saiu, né, o índice que iria reger aí os reajustes dos contratos, o IGPM. E agora a gente continua de olho nesse índice, porque mês a mês ele segue muito alto, então a gente já consegue projetar um índice, uma porcentagem também bem alta para o ano que vem. Queria entender como isso impactou os contratos que já existem hoje e os próximos, e os que ainda serão fechados. Denise, essa é uma situação complicada. A gente vem realmente monitorando esse índice já há alguns meses. Para quem trabalha, para quem atua nessa área, já há alguns anos, né, na verdade. Ele vem oscilando, alguns anos ele chegou a ser negativo, alguns meses zerados, com pequenos reajustes. Agora, nunca na história nós tivemos reajustes tão elevados como nos últimos que nós tivemos. Próximos a 30% do valor, né? E historicamente, o IGPM ele sempre foi utilizado para reajuste nos aluguéis, né, nos valores de aluguel. Por quê? Porque ele sempre esteve próximo ao valor real da inflação, né, anual. Então, era aquilo que colocaria o valor do aluguel à proximidade do valor de mercado na locação. O problema é que agora ele está muito superior a isso. Então, em algumas regiões, algumas grandes imobiliárias, alguns setores, eles já estão tentando fazer essa exclusão da utilidade do IGPM. Não mais utilizar o IGPM substituindo por algum outro índice. Por exemplo, o IPCA, que ele vem numa margem próxima ao que era o IGPM antes, de 5%, 4%, né? Algo muito mais possível, ainda mais em tempos de pandemia. O grande problema nos contratos que você está celebrando neste momento, as partes podem combinar ali que vai ser utilizado o índice do IPCA, por exemplo. Mas e aqueles contratos que já estão em vigência que falam que serão utilizados pelo IGPM? Aí que está o grande problema, porque muitas vezes o locador, o proprietário do imóvel, ele não abre mão do reajuste pelo IGPM. E, ao mesmo tempo, o inquilino, o locatário, ele não tem condições de pagar com aquele reajuste. Então, aí que gera esse impasse e que, muitas vezes, num acordo não se consegue resolver e precisa se judicializar o problema, né? Então, o problema, na verdade, são aqueles contratos que estão em vigência. Porque os que estão sendo celebrados, a gente já prevê esse problema. Você pode pensar nisso, já pode né? Pensar. Se a pessoa não abrir mão de ser o índice, o IGPM, como que vai reajustar, você pode não celebrar, você não fecha, né? Mas os que já estão em vigor, você assinou. E aí que está a grande questão. Doutor, eu recebi várias perguntas aqui, mesmo quando a gente não estava no ar falando sobre esse tema jurídico, eu recebi muita pergunta, as pessoas querendo dizer se elas tinham, querendo saber se elas tinham o direito de discutir isso e, às vezes, se sentindo até envergonhadas de levantar essa questão para o dono do imóvel, né? Muitas vezes você não tem uma imobiliária intermediando isso, que nesse caso pode dificultar, em outros também, demais, né? Essa conversa. É verdade. Nós tivemos casos lá no escritório, né, que
realmente o inquilino não condicionou a assinatura e a celebração do contrato exatamente se não incluísse esse reajuste pelo índice do IGPM e se colocasse outro índice. Então, mas era um locatário que já estava preocupado com essa questão, né? Agora, essa questão da intermediação, realmente ela é importante exatamente pelo fato de que alguém com mais experiência, como você disse, do advogado, né? Muitas vezes não precisa ser nenhum advogado, mas uma imobiliária que está no ramo, né, e que tenha outros casos, ela vai orientar o proprietário. Fala assim, olha, nós temos muitos casos aqui, esse não é o único caso que o inquilino não está conseguindo pagar com esse reajuste. Então, de mostrar para o proprietário, às vezes, que aquele reajuste ele está impactando de forma muito severa a todas as locações, e não só ele, né? Não só aquela locação específica. Agora, a questão que a maioria das pessoas se fazem, né? Que eles se perguntam, na verdade, eu posso discutir judicialmente isso? Se a gente for olhar friamente, não poderia, porque o contrato diz que vai ser reajustado com o índice do IGPM. O problema, ou a solução, na verdade, que a gente poderia trazer, é que a nossa legislação, ela busca sempre um equilíbrio entre as partes no contrato. Uma vez que o índice ele traz um desequilíbrio muito desproporcional, a gente não está falando um pequeno desequilíbrio, a gente está falando num grande desequilíbrio. Então, aí, nesse caso, poderia sim, mesmo o contrato estipulando o reajuste pelo IGPM, mostrar judicialmente que aquele reajuste ele é muito elevado e que traz um desequilíbrio desproporcional no contrato. Então, há a possibilidade. Vai ter êxito? Nós não sabemos ainda, porque os processos eles estão começando também a vir. Já existem algumas ações com algumas liminares que foram concedidas para diminuir, mas essas decisões elas são provisórias ainda, elas não são definitivas. Então a gente não sabe ainda qual vai ser o posicionamento final do tribunal. E claro que a gente entende que o proprietário do imóvel, muitas vezes, aquela é a única renda que ele tem. Sim. Então, de certa forma, ele está se valendo desse momento, né, em que alguns perderam, no caso dele, ele está ganhando, né, para se manter ali melhor. Está todo mundo tentando garantir o seu, né? Sim. Agora, quando você fala desse desequilíbrio, né, nunca se pensou em fazer uma discussão como essa. Nunca se imaginou viver o que a gente está vivendo agora. Então, levar isso adiante me parece bem razoável. Mas o boleto chega, doutor. O boleto chega, ele chega com reajuste, o contrato está assinado, tem que pagar. Ele chega e o conselho que eu sempre dou é não deixe de pagar. Porque se o inquilino ou se o comprador de um imóvel, ele deixa de cumprir com a sua obrigação, ele se torna inadimplente e aí ele vai sofrer as sanções da inadimplência. Então, ele pode sofrer, inclusive, uma ação de despejo por falta de pagamento. E aí não adianta ele vir falar, mas eu vou discutir se aquele valor é devido ou não é devido. Ele está inadimplente. Então, o ideal é que ele tente essa negociação antes do vencimento. Se não for possível isso, procure o seu advogado de confiança para que ele tome as medidas cabíveis para que não se torne inadimplente. Porque se ele se tornar inadimplente, o prejuízo pode ser muito maior. Muita gente questiona e pergunta assim, mas se eu pagar esse boleto com reajuste, significa que eu aceitei, aí depois eu não posso mais discutir isso. Não é bem assim. Não né? é bem assim, exatamente. A questão de você fazer o pagamento é importante para não se tornar inadimplente, mas não significa que você fez o pagamento que você concorda. Você, talvez daquele mês exclusivo, pode ser que judicialmente você não consiga reaver, mas você não é inadimplente. Discute daqui para frente, se for o caso. O importante é você conseguir de alguma forma não se tornar inadimplente. Talvez a medida de você ajuizar uma ação, depositar judicialmente aquele valor, aquela quantia que você entende como correta, com índice de correção do IPCA, por exemplo, e aí você vai discutir dentro daquele processo simplesmente aquela diferença. E o juiz vai decidir se você tem que pagar essa diferença ou não. E aí a gente está falando de dois índices que podem ser utilizados aí para o reajuste. O IGPM já estava no contrato, o IPCA é o que surge aí como um outro índice que pode ser utilizado, mas eles não estão um pertinho do outro, eles ficaram bastante distantes, né? Eu quero entender se eu preciso ter um índice, um nome de índice para colocar ali como fator de reajuste, ou se nesse caso, esse ano que a gente vive, esse momento, você pode falar assim, olha, nem para mim, nem para você, vamos num meio termo, vamos num caminho do meio aqui? Os contratos, historicamente, eles sempre nomearam o IGPM.
E aí, aquelas cláusulas padrões, né? Cláusulas modelo. Coloca-se o IGPM como índice para reajustar o valor do aluguel e na falta do IGPM vai se utilizar outros. O problema, se a gente for analisar o contrato em si, o IGPM existe, então eu não poderia contratualmente utilizar outros. O que a gente tenta fazer e aí a orientação, né, de que se, por conta desse desequilíbrio desproporcional, fazer a utilização de outro. A questão de tentar nem ao céu, nem à terra, tentar achar um meio termo, é realmente uma situação de acordo. E é o mais fácil, é o mais viável, realmente. É o que causa menos transtorno para as partes. Eu costumo dizer que quem gosta de processo é o advogado. Nem o proprietário, nem o inquilino gostam de processo. Ele causa desgaste para o autor e para o réu do processo. Não tem jeito, né? Isso não vai trazer benefícios. Então, se conseguir chegar a um meio termo de forma amigável, eu tenho certeza que vai ser vantajoso para as duas partes. E como que você formaliza isso? Então, você não, a princípio, os contratos que já estão valendo, você não vai fazer uma mudança no contrato nesse momento, mas o proprietário, ele está de acordo em fazer um caminho do meio aí. Ou então em aderir esse ano o IPCA, por exemplo. Certo. Como é que você oficializa isso para depois nos dizer assim, olha, ficou faltando aquele valor? É importante que seja documentado isso, tá? Nunca verbalizado só, por exemplo, ao telefone, né? E ainda a gente entra num outro problema, questão de pandemia, que eu tenho que evitar que as pessoas se dirijam, por exemplo, à imobiliária para fazer assinatura de contratos, enfim. Nesse período ainda a gente precisa utilizar dos meios de tecnologia para a celebração desses acordos. Se você tem uma imobiliária, ela acaba se utilizando de e-mails, de mensagens por WhatsApp, de contratos assinados de forma digital. Então, é importante que você tenha formalizado isso, não só verbalizado. No mínimo, por e-mail ou mensagem de WhatsApp, para você ter uma segurança jurídica falando o tempo, né, que você tem aquele desconto, que se é daqui até o final do contrato, se é por 2, 3 meses só que você vai ter esse desconto, mas é importante que você tenha qual é o desconto e o período da concessão, porque senão você fica inseguro. Os contratos de aluguel, eles são feitos por um prazo, e aí depois você pode ter ou não a renovação, mas pelo que eu entendo, a gente já conversou aqui, parece que você não pode simplesmente, não concordei, então vou sair. Você pode estar preso no contrato. O contrato, normalmente o contrato residencial, a gente tem que distinguir o residencial do comercial, mas o residencial, ele tem como padrão, né, não é exclusivo, mas a maioria dos contratos residenciais são elaborados com 30 meses de vigência. O inquilino com 30 meses, ele pode desocupar o imóvel sem pagamento de qualquer tipo de multa, ele não está preso ao imóvel, né? Ele pode rescindir esse contrato desocupando, né, o imóvel. Antes desse período de 30 meses, os contratos eles preveem uma multa contratual que ela é proporcional ao tempo que falta de cumprimento. Então, quanto mais tempo falta para ele cumprir o contrato, maior é a multa contratual. Sempre no limite de 3 aluguéis, né? Então, quanto mais tempo ele falta, maior é a multa contratual. Qual que é o problema? Quem fica preso, na verdade, por esse período de 30 meses? O inquilino se desocupar, ele paga multa. O proprietário não pode pedir. Perfeito. Se o proprietário pedir a desocupação do imóvel, na verdade, ele nem poderia. Ele só poderia por algumas poucas situações, como, por exemplo, para a sua residência ou de um parente próximo, pai, mãe, filho, né? Mas o inquilino, ele está preso financeiramente, porque se ele desocupar, ele paga a multa contratual, né? Então, vamos supor que tem esse reajuste do IGPM e o proprietário, o locador, não abre mão desse reajuste, o que seria vantajoso para o inquilino? Faça uma conta. Para ele é mais vantajoso continuar pagando o aluguel do jeito que está, é mais vantajoso ajuizar uma ação, tentar, porque é uma tentativa, não sabe se vai conseguir, tentar modificar o valor do aluguel por conta desse reajuste, ou desocupar o imóvel e pagar a multa contratual pela desocupação. É um cálculo matemático que o inquilino vai ter que fazer. Vamos atender a telespectadora? Claro. Genice está na linha, fala conosco de João Pessoa, na Paraíba. Oi, Genice, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor Diego. Eu tenho uma dúvida. Embora, assim, eu concordo que o IGPM, o índice aumentou muito, mas eu queria a sua posição, assim, no caso, eu estou do lado do proprietário, assim, o meu lado eu e meu esposo somos proprietários de um imóvel, e
e o inquilino realmente ele sentiu muito o valor, só que o que eu queria, assim, eu até entendo, talvez, eu não sei se ele quer judicializar, entendo que também a judicialização não é bom para ambas as partes, mas eu gostaria de saber, porque embora o valor subiu, mas o valor está muito abaixo dos pares da vizinhança. Então, nesse caso, eu entendo que nós não temos que assim, não tem que ter, assim, eu não entendi que eu teria que baixar, porque ainda assim ele está no lucro. Se hoje ele fosse trocar esse imóvel, a vizinhança está bem mais alta. Então, eu gostaria, assim, da sua colocação nesse caso, porque aí, assim, claro, o inquilino se apega, porque subiu muito, subiu, mas se hoje ele fosse, você entendeu? Então, assim, eu queria sua colocação por gentileza nesse caso. Obrigada, Janice. Boa pergunta, vou deixar o doutor respondendo enquanto eu me preparo para dar um recado. Claro, excelente pergunta, Janice. E é interessante que o advogado da área imobiliária, ele não pode ficar preso simplesmente às questões legais. Ele tem que estar realmente, se preocupar realmente com as condições de mercado. E a Janice tem razão. Muitas vezes, e muitos proprietários, eles justificam essa não concessão de desconto exatamente pelo valor do aluguel não estar no valor apropriado, né, da locação, né, para aquele valor de imóvel, para aquela região. Eu concordo com você, Janice. Se essa for a situação, eu também entendo que não haveria necessidade de concessão do desconto do IGPM, porque o valor, a gente tem que pensar sempre no valor de quanto aquele imóvel, aquela locação, se o imóvel estivesse vazio, quanto você conseguiria alugar esse imóvel e quanto o inquilino está pagando de aluguel. Se ele está proporcional, eu concordo com você que você não deveria também conceder esse desconto do IGPM. A questão é que, em alguns casos, essa aplicação do reajuste, ele acaba se sobrepondo, né, ao valor de mercado. E aí que entra a questão da negociação e uma eventual concessão de desconto. Vou para o intervalo. No próximo bloco tem muitos esclarecimentos ainda acerca do nosso tema do dia. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre o direito imobiliário e as mudanças que a pandemia trouxe a essa parte aí da nossa vida, né? Acho que tudo envolve um pouquinho aí do direito imobiliário, locações de imóveis comerciais, residenciais também. A gente vive um momento no comércio bem difícil, a gente também vai abordar um pouco dessa questão aqui, se essa conversa é diferente quando é residência ou comercial. Já explica pra gente o doutor Diego Sanches, que é advogado, especialista no assunto. Doutor, a telespectadora que ligou, agora de João Pessoa, na Paraíba, fez uma pergunta sensacional, né? Muito boa. Ela estava com um aluguel aí, o imóvel dela tinha um aluguel abaixo do mercado e esse valor, essa porcentagem, esse reajuste veio para equiparar ali. Então, na visão dela, e ela é a proprietária, e você conversou que o primeiro passo é tentar amigavelmente, ela já não quis ceder, tem viés aí para quem quer tentar judicializar e pode ser que a pessoa não consiga. Então, por isso que você falou bem no primeiro bloco que não dá para generalizar, precisa estudar cada caso mesmo. E aí é fundamental ter um advogado ou alguém que possa fazer essa intermediação aí para nenhuma das partes se sentir desassistida, né? Não tem que aceitar, mas ao mesmo tempo quem quer que reduza o percentual de reajuste precisa também ir atrás. Agora, durante o ano passado, eu não sei se ainda está valendo, mas houve possibilidade de algumas conversas. Então, onde havia possibilidade até o ano passado de suspensão de contratos, redução das jornadas e dos salários, isso, do trabalho. E aí as pessoas, de fato, tiveram uma renda menor, né? E aí a pergunta, o ano passado todo, foi: posso não pagar o aluguel e depois reaver isso lá na frente? E veja, a gente não sabia o ano passado quanto tempo isso ia durar. Hoje já faz um ano e a gente ainda não sabe por quanto tempo essa situação vai se arrastar, com prejuízos, com perdas humanas e financeiras, né? Comenta um pouquinho com a gente, faz diferença? Então, eu vou te colocar aqui uma situação que a gente sabe a situação hoje do mundo e uma pessoa que
paga o aluguel ali todos os meses, não deixou de pagar um só mês, não deixou. Pode ser que isso faça a diferença nessa conversa aí do começo do ano? Olha, vamos mudar esse reajuste. Então você fala, opa, peraí, claro que todo mundo que está num contrato precisa honrar esses pagamentos, né? Então o doutor falou bem, não deixe de pagar, precisa não perder a razão na conversa. Mas pode fazer diferença na hora de dialogar sobre isso? Sem a parte judicial ainda, na hora de conversar, olha, não deixei de pagar, sei que era obrigação, né? Mas havia possibilidade ali de deixar de pagar. Conta um pouquinho pra gente. É natural que a pessoa que coloca o imóvel dela para locação, o proprietário do imóvel, ele não quer ter dor de cabeça. Ele quer colocar o imóvel para alugar, ele quer receber os aluguéis mensalmente nos dias. O inquilino que acha, mas eu pago com a multa, o proprietário não pode reclamar, o proprietário não fica satisfeito em receber a multa. Porque ele quer no dia, ele precisa do dinheiro lá para pagar suas contas também. E ao mesmo tempo, se o proprietário ele sabe que o inquilino conserva o seu imóvel, ele está fazendo ali todas as manutenções do dia a dia naquele imóvel, não faz nada que possa prejudicar a estrutura do imóvel, é natural que esse proprietário ele enxergue esse inquilino com bons olhos. E isso pode sim fazer diferença na hora de uma negociação amigável, né? Porque você negociando com uma pessoa que você sabe que preserva o seu imóvel, conserva o seu imóvel, que nunca atrasou o aluguel, nunca pediu desconto no valor do aluguel. Quando você ouve aquele pedido, você sabe que a pessoa realmente está precisando. Se ela está pedindo pela primeira vez ali, ela mora no seu imóvel há 3 anos, nunca atrasou o aluguel, nunca pediu desconto nenhum, e agora ela está pedindo, provavelmente é porque ela realmente precisa, né, disso. É diferente daquele inquilino que atrasa o pagamento do seu aluguel, que toda hora está chamando o proprietário porque deu um problema aqui, deu um problema ali. Não que não seja direito do inquilino, não é isso. Entendi. Mas aos olhos do proprietário, ele se sente mais confortável em negociar com esse inquilino que faz os pagamentos em dia. A grande questão que a gente tem é que no ano passado nós tínhamos a medida provisória que poderia, como você bem disse, suspender os contratos de trabalho, reduzir carga horária e assim reduzir salário. E aí veio automaticamente, né, isso desencadeia problemas na sociedade, né? E veio um pensamento de que, bom, se diminuir o meu salário, eu também tenho que diminuir o meu custo, vou diminuir também o pagamento do aluguel. E isso, eu estou falando de residencial, depois a gente pode falar do comercial. Mas isso, pelo menos o que eu tenho visto no judiciário, nas jurisprudências, nos meus processos e nos de colegas, isso não vem funcionando no tribunal. O que o judiciário ele entende? A locação do imóvel residencial ela tem a finalidade para residência, para moradia. E continua se utilizando para moradia aquele imóvel em pandemia ou não pandemia. A utilidade dele continua sendo a mesma. Tá? Não teve prejuízo para o inquilino para morar no imóvel por conta da pandemia. Então, esse não seria o argumento para a diminuição do valor do aluguel. O que é diferente do que a gente estava falando do IGPM, que teve uma desproporcionalidade. Tá? Então, é uma situação com relação ao não mais poder, o inquilino não tem mais ou menos o poder de pagamento. Isso não funciona para o comercial. No comercial, a gente tem que ter uma outra visão. Tá? Então, mas isso gera um problema muito grande de negociações. E aí, então, existiu essa conversa, continua existindo, de assim, olha, estou passando por um momento, sempre pôde conversar sobre isso? Olha, proprietário do imóvel, estou passando por um momento agora muito difícil, enfrentando desemprego, a gente sabe que as questões de saúde, remédio, né, isso tudo é bastante oneroso. As pessoas puderam abrir mão de várias coisas, mas de plano de saúde, para quem continuou tendo a possibilidade, não, né? Então, aquele esforcinho a mais de todo lado. Essa conversa pode existir, ela sempre pôde existir. Nesse momento de pandemia, como é que fica isso? Olha, eu posso não te pagar os próximos 3 meses e aí eu vou diluir isso o ano que vem? Como que é essa conversa? Eu quero saber se pode ou não e como é que oficializa isso, se puder. Pode, deve. A tentativa sempre ela é muito válida de tentar resolver isso de forma amigável. Já respondendo de trás para frente a pergunta, documente isso. Se foi feito um acordo, documente.
O que nós vimos no ano passado, quando se instaurou todo esse problema de pandemia, em meados de março, abril, que as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque ninguém sabia como seria o futuro, os contratos que tinham como garantia a caução, que a pessoa deixa lá o dinheiro como garantia, muitos casos, o que acabou se fazendo? O proprietário acabou descontando essa caução pelo período, né? Então o inquilino deixava de pagar 2 meses, descontava lá da caução e o contrato acabava ficando sem garantia. Ou se parcelava de novo essa garantia, enfim, alguma forma com essa garantia que foi dada lá no início do contrato. Agora, tem alguns contratos que não tem essa garantia, ou deixa fiador, ou ele tem um seguro fiança, ou não tem nenhuma garantia ali, né, que possa utilizar. Aí é um problema, porque você não tem esse crédito para gerar. O que a gente viu acontecer? O proprietário, muitas vezes, ele dava um desconto naqueles meses, mas esse desconto ele era parcelado em um número de vezes a negociar, né, para pagamento posterior. Qual que é o problema disso, né, Denise? Você está postergando o problema, na verdade. Você resolve nesse momento, porque o inquilino não pode mais pagar a mesma quantia de aluguel por conta da redução de salário, ele vai continuar pagando. Então, ele não é inadimplente, ótimo para o inquilino. O problema é que depois ele vai ter que pagar o valor do aluguel, né, mais aquela diferença. E aí, hoje, a gente está vivendo novamente o mesmo período, né, esse mesmo momento de pandemia, que vai ter novamente, provavelmente, tenham novamente reduções de carga de jornada de trabalho, de salários, e aí esses inquilinos eles têm que pagar o aluguel do mês, mais a prestação, a diferença daquilo para trás. Então isso vai acabar virando uma bola de neve e não se sabe onde que vai resolver. Então é ideal que se faça essa negociação para tentar isenção, tentar parcelamento, tentar de alguma forma uma negociação para fazer um acordo. Realmente o acordo é a melhor forma, né? A conversa é sempre a melhor forma. A gente está falando dos imóveis, dos contratos residenciais, mas como é que ficam os contratos comerciais? Então, a locação comercial, pelo momento que a gente vive, né? Então, de maior restrição de circulação, a gente sabe que os empresários, e hoje muita gente é empresário, né? Muito mais do que décadas atrás. Hoje as pessoas abrem seus próprios negócios e tem lugar para todo mundo, né? Mas o momento que a gente vive hoje é muito sensível para essa área, né? Tá muito difícil no Brasil sempre foi muito difícil ser empresário. E cada vez está mais difícil porque a onerosidade para o empresário ela é muito alta, né? Ele tem muito onerado o seu custo. A questão, quando a gente fala do empresário nas locações comerciais, e aí eu entendo que é um pouco diferente, a gente não pode colocar tudo no mesmo cesto, residencial e comercial, porque o comercial, quando eu alugo um imóvel comercial, eu falo para o proprietário qual é a finalidade daquela locação. Então, quando eu alugo, eu falo, olha, aqui eu quero estabelecer uma loja de roupas, por exemplo. Tá? Essa loja de roupas, hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo, onde a gente está aqui, ela não pode estar aberta. Ela só pode trabalhar por venda online. E aí é natural que o faturamento mensal dela vai cair. Nesse ponto, que aí o judiciário ele entende de uma forma diferente. Como a utilidade do imóvel ela foi prejudicada também, o que as decisões elas vêm sendo... como que vem sendo decidido pelo judiciário. Como a utilidade modificou, então é natural que eu tenha que dar algum benefício para esse inquilino, eu tenho que dar um desconto no aluguel. Ele está usando, mas não da mesma forma como ele se propôs a usar. A utilização foi prejudicada, diferente da casa, que ele continua usando como moradia. Tá? E aí eu também não posso colocar como comercial todos os imóveis comerciais, porque eu não posso colocar da mesma forma uma loja de roupas e uma farmácia, que é serviço essencial e que não teve o seu faturamento prejudicado por conta da pandemia. Tá? Então, eu preciso analisar caso a caso e o judiciário faz essa análise caso a caso. Supermercado, da Exatamente. mesma forma, né? Tá. Então, fazer essa análise. Agora, precisa dar o desconto ou cabe essa conversa e se o proprietário, afinal, você assinou lá o contrato, né? Se o proprietário não quiser, não tem conversa. Eu entendo como sempre necessária, como recomendável
termo mais adequado, como recomendável, essa conversa, essa tratativa amigável para tentar fazer um acordo, realmente. Agora, se você tem um estabelecimento que ele está impedido de abertura, você trabalha exclusivamente em recepcionar clientes, né? Você precisa do seu cliente dentro do seu escritório e você não tem faturamento para fazer o pagamento. É uma medida desesperada desse empresário, desse comerciante, muitas vezes. Então, ele precisa judicializar. Ele vai precisar judicializar. Se o proprietário não dá o desconto de forma amigável, ele vai precisar discutir isso judicialmente. E olha o cenário. Se o proprietário fica irredutível, a chance do contrato se encerrar ali Sim. pode ser grande. E para quem que você vai alugar o imóvel agora comercial, né? Então, tá todo mundo segurando, contendo ali. Quem pôde entregar os imóveis e transformar tudo home office, todo mundo já fez isso ou está fazendo agora, né? Sim. E é exatamente isso que o judiciário também pensa quando vai. O juiz, ele tem que pensar dessa forma. O juiz, ele não pode ficar preso simplesmente ao papel e à caneta, né, da decisão dele. Ele precisa olhar o reflexo que aquilo vai trazer para a sociedade ali, né? Quando ele vai, por exemplo, decidir em não conceder um desconto, por exemplo, para o inquilino que tem um empresário, ele tem que pensar o quê? Bom, se esse imóvel estivesse disponível para locação, por quanto ele seria alugado? Ele seria alugado pelo mesmo valor que esse inquilino está pagando hoje? Se a resposta for sim, ele determina lá que não vai ter o desconto. Porque o proprietário ele não pode ter o prejuízo. Agora, se a resposta dele for não, a condição da região mudou, a condição econômica modificou, então por que não conceder o desconto para aquele inquilino que já está no imóvel, já está estabelecido ali, já tem uma história naquele lugar, já tem um ponto naquele lugar? Entendeu? Então, o juiz ele tem que pensar dessa maneira, ele não pode pensar de uma forma fria, né, uma forma simplesmente naquele processo só. E como isso vai refletir. Como vai refletir. Perfeito. Aí quando você fala do valor, né, que tudo hoje vai ser repensado. Então, os contratos que já estão fechados, você faz essa conversa. Os que estão sendo celebrados agora, já há mudança do índice. A ideia é fazer por outro índice de reajuste para a gente não ter esse disparate e todo ano precisar ficar correndo atrás dessa situação. Mas é uma boa hora para quem quer abrir um negócio. A gente sabe que o ramo do essencial, né? Enquanto uns tiveram problemas, outros seguiram. Se bem que a restrição de circulação, ela é sempre prejudicial, né? Mesmo para os essenciais, você tem sempre uma queda ali, até por medo. Mesmo profissionais de saúde, né? Empresas de saúde, às vezes a pessoa nem vai porque é pelo medo, mas poderíamos dizer para quem quer negociar e quem quer abrir uma empresa agora que os valores vão ficar mais acessíveis? Essa é uma pergunta difícil de responder, Denise, porque a gente precisa entender como que o mercado... Porque o valor de aluguel, ele reflete com relação ao mercado. Tá. Então, como que o mercado vai reagir dentro desse cenário que é inesperado, totalmente inesperado. E eu vejo como mais difícil ainda, porque a gente está dentro de um território nacional, e você atinge um público dentro de todo o território brasileiro, a gente tem situações muito diferentes em cada lugar. Então, em determinadas cidades, você tem um impacto muito maior hoje, nesse momento, né? Um impacto muito maior por conta da pandemia do que em outras cidades. Então, a gente não tem como generalizar esse ponto para dar uma resposta de forma objetiva. Eu sei que, e aí depende muito do perfil do empresário, né? Tem empresários que são mais arrojados, eles conseguem visualizar algo muito mais no futuro. Esse empresário que tenha essa visão, que consiga planejar isso, que ele tem que ter planejamento, não adianta também sair fazendo loucuras na vida, mas se ele conseguir fazer um planejamento de uma forma viável, calculada, isso, natural que quando toda essa loucura passar, porque nós temos que ser otimistas que um dia essa loucura vai passar, mas que o dia que essa loucura passar, ele vai estar à frente dos seus concorrentes, né? Então, se ele conseguir se organizar, se estruturar para estar à frente dos seus concorrentes quando tudo voltar à normalidade, muito melhor. Mas é difícil de dizer se o valor do aluguel hoje para ele, se vai ser um bom negócio, se vai aumentar ou se vai diminuir. A tendência né, em toda crise, a gente gera, principalmente no que se refere a imóveis comerciais, você gera desocupações, porque os comércios fecham, né? Eles vão se fechar. Então, a tendência é, quanto mais imóveis disponíveis para locação, menor é o preço, né? Menor é o valor de aluguel
disponibilizado, porque tem muita oferta e pouca procura, né? É o mercado que regula isso. Uma outra pergunta muito legal que chegou aqui, muita gente mudando de ramo. Então, você estava num ramo aí de trabalho, de comércio, aí você muda porque houve muita restrição, tem realmente alguns setores que a gente pensa, né, que talvez não voltem a ser como era antes, aí já pensando um pouco mais lá na frente, o empresário fala, vou mudar então de ramo. Você não pode simplesmente sair mudando assim. Você precisa avisar se você está num imóvel comercial. Como que funciona isso? Tem regiões, às vezes, da cidade onde você não pode ter determinado comércio? Como que é? Primeira coisa é você tentar regularizar a questão da sua atividade junto aos órgãos públicos, né? Então, Receita Federal, Junta Comercial, você precisa deixar isso tudo documentado, tudo regularizado. Até porque tem algumas áreas, algumas atividades que você precisa de licença específica, né, para atuação. Agora, com relação às locações, é importante que você, locatário, né, que está ocupando o imóvel ali, saiba se naquela região, como você bem disse, se naquela região você pode exercer aquela atividade. Porque nós temos lugares em São Paulo, por exemplo, que são extremamente residenciais, você só pode ter casa ou esses comércios essenciais, né? Dependendo da situação, você pode ter mercadinho, ou farmácia, padaria, você não pode ter ali uma loja, você não pode ter um mercado grande. Então, não adianta você querer montar ali algo que aquela região, por zoneamento, né, da prefeitura, aí você vai conseguir descobrir na prefeitura, né, se aquele zoneamento ele não permite a sua atividade. Porque se você montar ali, naturalmente você vai ter problemas futuros, vai ter um problema grande. Sempre regularizar tudo, né? E nessa mudança aí de ramo também tem que falar com o contador, tem que mudar o ramo de atividade da empresa. Todo ano tem o pagamento ali de taxa, dependendo da atividade, custa mais ou menos. E isso tudo tem que estar sempre atualizado, não pode fazer nada sem estar oficial, né? É bom deixar tudo regularizado e conversar sim com o locador do seu imóvel. Porque muitas vezes, durante a pandemia, a gente se depara com algumas situações que a pessoa perde emprego ou tem a sua renda diminuída e ela precisa fazer algo a mais para ter o pagamento das suas contas. Então, ela quer, por exemplo, fazer um delivery, cozinhar e vender alguma coisa durante a pandemia. E aí é um problema, porque ela alugou aquele imóvel estritamente para morar, para residência. Essa é uma pergunta excelente. Não para comércio. E muitas vezes, dependendo do que ela estiver fazendo, aquilo traz um risco para o imóvel. Então, às vezes, é necessário que ela faça um seguro, porque se ela estiver cozinhando ali, ela tem um fluxo maior de consumo de gás, pode ser que tenha a elétrica da residência não comporte aqueles equipamentos que ela queira colocar naquele imóvel. Então, é importante que ela converse, que o inquilino converse com o proprietário, para realmente ter essa autorização para que não tenha um problema futuro. Pode ser que o proprietário fale, eu não me oponho a fazer isso, desde que você contrate um seguro, por exemplo, porque caso aconteça algum problema, esse seguro possa me dar cobertura para o imóvel, para a estrutura do imóvel. Em prédios, também tem que perguntar se pode? Em prédio é mais complicado ainda, Denise, porque além da relação, se ele for alugado, você tem uma relação com o proprietário do imóvel, você tem a relação entre o condomínio. E o condomínio, ele tem a vida dele toda regrada pela convenção do condomínio. E a convenção, ela diz lá, pelo menos na maioria dos prédios, ele diz que o prédio ele é utilizado estritamente para finalidade residencial. Ou ele pode dizer que é para comercial, ou tem alguns ainda que tem misto, né? Tem alguns que tem residência e tem comércio. Mas ele distingue quais são as unidades para residência e quais são as unidades para comércio. O problema uma coisa é você fazer home office, que você está fazendo o seu trabalho ali no seu computador. Outra coisa é você estar utilizando a cozinha do seu apartamento para vender, por exemplo, né, vender marmitas, vender comidas pelo bairro e fazer delivery, né? Não estou recriminando quem faz isso porque realmente é um trabalho digno. Sim. E a pessoa precisa desse ganha-pão. Só que o problema, muitas vezes, gera outras discussões. Às vezes, naquele prédio, o condomínio, o gás ele é dividido entre todos os condôminos. A pessoa não está pagando pelo consumo dela exclusivo, mas ela está repartindo aquele consumo com todos os outros. Então, isso gera um descontentamento. Da mesma forma, a água. O risco
risco, né, que se leva também por estar cozinhando o tempo todo, ou o risco de transporte, de entre e sai, né, de pessoas. Então, tudo isso precisa ser conversado e precisa verificar se o condomínio autoriza esse tipo de atividade. Normalmente não autorizam. Perfeito. Vamos para as perguntas dos telespectadores. A Maria, de Americana, interior de São Paulo, conta que alugou uma casa e a locatária avisou com 30 dias de antecedência que iria deixar o imóvel. Ela ficou na casa esse mês e me entregou as chaves após esse período. Porém, ela não pagou esses 30 dias de aluguel. Isso é correto? Quais são os meus direitos? Legal. Os contratos, normalmente, eles estipulam a cláusula de que você precisa avisar o locador com 30 dias de antecedência, sob pena de pagar mais um aluguel de multa, tá? Precisaria analisar o contrato da sua telespectadora para dar uma conclusão mais adequada. Mas, em via de regra, eu vou falar pela normalidade, pela maioria dos contratos de locação. Em via de regra, o inquilino ele paga o aluguel até o dia que ele fica no imóvel. Então, ele paga, na verdade, o aluguel daquilo que ele já morou. Então, o correto é ela pagar o aluguel até o dia que ela ficou no imóvel, tá? Essa notificação dos 30 dias de antecedência é para que ela não pague, além deste aluguel, mais uma multa por não ter comunicado o proprietário. Para que serve essa multa? O proprietário, quando ele sabe que o inquilino vai desocupar, ele já se programa, ele já se movimenta para realugar, para tentar fazer, se precisar fazer algum reparo, para se organizar financeiramente. Se não tiver essa comunicação, tem uma multa para ele poder ter essa estruturação, né, financeira dele. Perfeito. Então, quais são os direitos dela? Vamos dar uma olhadinha no contrato. Isso. E pedir para que esse pagamento seja feito. Realizado. Você pode primeiro conversar com a pessoa, às vezes foi algo que ela não prestou atenção, e se houver negativa, dá para buscar o advogado. Ajuizamento, você vai ajuizar uma ação para cobrar o débito que ela deixou pendente. Me parece bem simples e claro que seria obrigação dela pagar, então, apesar de demorar um pouquinho... O problema de ações que você está cobrando o dinheiro é que a gente não consegue estipular nem o êxito, né? Processo a gente não consegue estipular que vai dar certo, que você vai ganhar ou não. Ainda mais quando a gente trata de dinheiro, porque essas ações elas buscam exatamente localização de patrimônio. Se a pessoa não tem patrimônio no nome dela, é muito difícil de você conseguir recuperar esse dinheiro. Então... Aqui é legal lembrar, em alguns contratos residenciais, como você falou, o proprietário fica com uma garantia, ali um depósito de 3 meses, ou você tem o fiador, ou você tem o seguro-fiança. Nesse caso, o que ajudaria aqui seria só se tivesse essa garantia para o proprietário, né? Se ela tivesse o seguro-fiança, ela comunicaria o seguro-fiança, né, a seguradora, de que a pessoa desocupou o imóvel e não realizou aquele pagamento. A seguradora faria a análise para ver se aquilo é devido ou não e faria o pagamento. Da mesma forma como acontece em carro, né? Quando tem acidente de carro, a seguradora faz a análise e faz a indenização. Quando você tem o fiador, você tem mais uma pessoa para cobrar. Então, você vai cobrar desse fiador. Olha, o locatário não pagou, então agora eu quero que você faça o pagamento, vim te cobrar. Agora, quando você tem o dinheiro em seu poder, então se você tiver que devolver o dinheiro para o locatário, desconta esse valor e devolve a diferença para o locatário. Agora, você não tem nenhuma garantia e não tem como fazer, você precisa ajuizar realmente a ação. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente fala sobre o IPTU, quem que deve pagar o IPTU. Condomínio, taxa condominial, que vem no nome do proprietário. O doutor explica, então, se coloca, faz o depósito na conta do proprietário e ele faz o pagamento, como que fica essa situação. Tem pergunta aqui, o doutor falou de fiador. Fiador é sempre complicado. Hoje em dia, quem é que vai se disponibilizar ali para ser fiador? E quando o fiador do seu imóvel, do imóvel que você alugou, dessa locação, ele quer vender o imóvel? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o direito imobiliário e os impactos da pandemia,
também nessas questões. Quem tira as nossas dúvidas é o advogado Dr. Diego Sanches, me acompanha aqui hoje, esclarecendo as nossas dúvidas. Doutor, não param de chegar perguntas sobre esse tema. Eu adoro poder intermediar e ajudar, então, traduzindo a sua pergunta, passando a sua pergunta para o nosso convidado e aí, através dele, a gente aprender tanto sobre esse assunto. De fato, as atualizações do profissional não param, né? Então, até a gente estava comentando antes do programa começar, o doutor é professor também. Então, até as aulas, hoje, sendo de maneira diferente, exigem do professor uma capacitação diferente também, né? Para que você possa passar esse conteúdo. Afinal, novos advogados estão sendo formados nesse turbilhão agora que a gente vive também, né? Então, como que era antes, como que costuma ser, como que é agora. Tudo isso pro aluno que está aprendendo ali, é o primeiro contato dele com o tema, né? Pois é, e a gente teve que reaprender a fazer tudo, Denise, porque antes o professor, aquele contato com o aluno, de olhar para os olhos do aluno e você conseguir entender se o aluno está compreendendo o conteúdo ou não, no olhar você consegue perceber o aluno. Hoje, com as aulas de forma remota, eles têm a possibilidade de assistir a aula comigo ao vivo. E elas ficam gravadas para reassistirem quantas vezes quiserem, mas é diferente porque eu não tenho o mesmo retorno da compreensão deles. Ao máximo, eu tento fazer com que eles tenham esse contato real, né, da nossa profissão, né? Porque eu falo para os alunos que se eles quiserem só estudar o tema, eles podem pegar o livro, ler o livro e ótimo. Acho que a função do professor é exatamente aproximar o aluno dessa vivência prática, né? da nossa vida. Por mais que você tenha sempre muitos alunos, às vezes você olha para aqueles rostinhos que estão ali mais frequentes, né? Exatamente. E você sabe, e aí a pessoa não entendeu, você já olha para o aluno, você já sabe que não entendeu, então você coloca de outro jeito, aí tem o rosto de alívio ali da compreensão, né? Exatamente. Acho que tudo isso também é um novo jeito e nem todo mundo aprende melhor com aula remota, né? É verdade. É porque muitas vezes a gente vive numa realidade que para uns ficou mais simples esse trabalho, o trazer para casa as suas responsabilidades de trabalho e de aula, só que a realidade da maioria da população não é essa. Na maioria da população é um computador para toda a família. Então, a pessoa tem que fazer o rodízio daquela máquina, daquele equipamento, para os filhos estudarem, para a pessoa fazer faculdade. Muitas vezes é o pai ou a mãe que está tentando fazer a faculdade depois já mais velho. E aí, a realidade é muito diferente. Aí a pessoa está estudando, passa o carro vendendo alguma coisa na rua, o cachorro latindo, o filho gritando. Então, isso realmente acaba atrapalhando, né? Interfere. Vou voltar aqui para as perguntas dos telespectadores, tem muitas ainda. A Maria, de Petrolina, Pernambuco, pergunta se é certo o locatário arcar com o IPTU, se isso é contratual. Certo. Tanto o IPTU como o condomínio é a mesma regra, tá? A lei diz, né, a lei do inquilinato, ela diz que é obrigação do locador, do proprietário do imóvel, fazer o pagamento. Por que isso? Porque sempre a prefeitura ou o condomínio vão cobrar eventual débito do proprietário do imóvel. A dívida ela fica vinculada ao imóvel, IPTU e condomínio. Isso não funciona para água, luz, gás, né? Essas coisas. No entanto, a própria lei do inquilinato, ela permite que, se estiver no contrato, pode o proprietário do imóvel solicitar e obrigar que o inquilino pague o valor das parcelas. Então, o que acontece? O proprietário coloca essa cláusula contratual lá, que ele vai pagar lá X reais de aluguel, mais o IPTU, mais o condomínio. Se isso estiver no contrato, realmente o inquilino precisa fazer o pagamento do IPTU. O que ele precisa verificar, se aquele valor está correto ou não está correto. Então, ele pode pedir para o proprietário para demonstrar o valor. Qual é o valor que a prefeitura está te cobrando do IPTU? Porque o proprietário não pode ter lucro sobre o valor do IPTU. Ele tem que cobrar exatamente o valor que a prefeitura
está lhe cobrando, né? O valor do aluguel ele estipula como ele quiser. Exatamente. Né? Mas aí, se o valor do IPTU tem que ficar bem claro, deve haver essa transparência. Essa transparência. Do condomínio e do IPTU. Exatamente. Há duas formas, né, de se estipular. Caso se transfira a obrigatoriedade do pagamento do IPTU do condomínio para o inquilino, o proprietário pode dizer para o inquilino, ou você pague diretamente para o condomínio e para a prefeitura as parcelas, vai chegar aí no seu apartamento, na sua casa, os boletos e você paga, ou, o que eu aconselho, o proprietário recebe essa quantia do inquilino e ele, proprietário, faz o pagamento das parcelas. E por que isso? Por que esse é o meu conselho? Porque como essas dívidas elas ficam vinculadas ao imóvel, estão presas ao imóvel, se não for pago pelo inquilino, a prefeitura vai cobrar de quem o IPTU? Vai cobrar do proprietário. Então, depois o proprietário vai ter que pagar esse valor para depois entrar com uma ação, ajuizar uma ação contra o locatário para requerer a restituição daquela quantia. Então, se ele cobra do inquilino mensalmente aquele IPTU, ele já tem um controle do recebimento e ele faz o pagamento direto. Há casos que o proprietário ele paga o valor integral no início do ano, a prefeitura manda lá o valor integral e aí o inquilino paga parcelado para ele, plenamente possível, né? Mas é o proprietário quem tem que ter essa responsabilidade de pagar para a prefeitura. E aí o que é mais sensível é o IPTU, porque o condomínio também seria importante que o próprio proprietário fizesse esse pagamento, né? E aí quem está alugando transfere o valor, mas ter débitos aí de IPTU é complicado, né? Os dois eles são muito complicados. O problema é que o condomínio, por ele ter interesse muito rápido no recebimento dos valores, porque o condomínio precisa daquele dinheiro para pagar os débitos mensais ali. Certo. Então, se faltar o pagamento daquilo lá, muito provavelmente o condomínio vai entrar em contato com você, proprietário, para que você pague o valor. Então, você tem ciência do débito vai saber, né? muito rápido. A prefeitura já acaba demorando um pouco mais. Então, até você ter um ajuizamento de ação ou uma cobrança para você efetiva, pode ser que tenha já algumas parcelas já inadimplidas, né, em atraso. Então, acaba muitas vezes tendo um valor mais elevado de IPTU por conta desse tempo que passou, né? Perfeito. Do condomínio, da taxa condominial, todo mundo sempre fala das restrições que podem ser punições aí pelo não pagamento da taxa, né? Não poderia frequentar algumas áreas. Uhum. Nesse momento, tá tudo fechado. Tudo fechado. Né? Então, aí você não vai ter essa restrição, mas logo o proprietário ficaria sabendo dessa inadimplência e aí ele te cobraria. Formas de cobrar? Do proprietário cobrar o inquilino, ele primeiro notificaria esse inquilino. Acho que o primeiro passo é notificá-lo para que ele faça o pagamento daquela quantia. Se ele não fizer o pagamento de forma voluntária, ação de cobrança. Você vai ter que ajuizar uma ação cobrando o valor. Já que nós falamos da taxa condominial, hoje com as áreas de lazer, as áreas comuns fechadas, não tem se aplicado nenhum desconto nessa taxa. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Denise, porque, na verdade, o que você paga de taxa condominial é para custeio daquilo que já existe no condomínio, não é para o uso constante, né? Então, é natural que você vai ter que continuar pagando o funcionário de limpeza, sim, até mais. Né? Em tempos de pandemia, você tem que precisar dar um pouco mais de atenção às normas de vigilância sanitárias. Então, às vezes, o condomínio está gastando mais com limpeza. Você precisa de segurança, de portaria, enfim, de toda a estrutura do condomínio, né? E isso não tem a diminuição. O que as pessoas precisam ter em mente é que o valor que você paga para o condomínio não é lucro para o condomínio, é custeio de gastos efetivos. E hoje a gente vive um momento em que ninguém pode trabalhar com nenhum sintoma de gripe ou resfriado, né? Então pode ser que você precise até de um folguista, se você tem os próprios funcionários ali do condomínio, né? Então pode ser mesmo, fora produtos de limpeza, que é certeza que aumentou o consumo, né? Pode ser que você precise até de uma contratação aí extra e tomar esses cuidados e realmente pensar na parte humana mesmo para manter esses funcionários, né? Mantê-los bem,
a gente até comentava antes do programa começar, oferecer os equipamentos de proteção individual, né? Oferecer para eles, a gente quer que o funcionário trabalhe, mas que ele esteja seguro também. Claro, com certeza. Além de oferecer, incentivar, né? Não é só estar à disposição, mas você precisa também utilizar esse tipo de equipamento, porque num caso de infecção, num caso de doença, ou eventualmente, né, de forma mais trágica, mas de morte de um funcionário, a empresa também tem o seu prejuízo, né, por conta da doença e do afastamento do seu funcionário, né? Ela vai ter que disponibilizar, como você disse, talvez de um folguista. Se ela não tem uma empresa terceirizada para repor, né? Ou hora extra de algum funcionário. Vai ter que pagar hora extra de alguém, que acaba saindo mais caro do que... Vou fazer a pergunta da Vera, aqui de São Paulo, e aí vou me preparar para dar um recado. Se precisar de mais tempo, é uma pergunta mais extensa, depois eu volto aqui e a gente continua, tá? Tá. A Vera conta que é locatária de uma casa e tem um salão de beleza no mesmo local. Ela fez um acordo de despejo há um tempo com minha locatária e estava pagando o aluguel deste acordo parcelado. Aluguel mais acordo. Porém, com a pandemia, o salão fechou e ela não conseguiu mais pagar. Está com 5 meses de aluguel atrasado e 3 meses do acordo ainda para pagar. E a pessoa que era a locatária veio a falecer durante a pandemia, deixando a casa para os filhos, que estão menos abertos a negociar e estavam querendo despejar a nossa telespectadora. Fiz diversas reformas na casa, troquei as portas, coloquei ar-condicionado, arrumei as goteiras, enfim. O que eu posso fazer? Estou desesperada. Como a sua telespectadora Vera, existem diversas outras pessoas em todo o território nacional, infelizmente, que estão passando por essa situação. É uma situação muito complicada porque envolve não só a questão de locação, mas uma questão financeira, uma questão econômica, né? Que pode inviabilizar e trazer muitos transtornos, tanto para o locador como para o locatário, né? Os proprietários do imóvel, como para ela que tem a sua atividade ali. Infelizmente, e aí eu digo a Vera, mas a todo mundo que está nos assistindo, infelizmente, o não pagamento, ele gera como consequência a possibilidade de execução do despejo, tá, Vera? Então, há sim a possibilidade, infelizmente, de que seja ajuizada a ação de despejo ou, se já existe, ser dado prosseguimento a essa ação de despejo por conta do descumprimento do acordo. A questão das benfeitorias, aí as benfeitorias a gente precisa analisar se elas são benfeitorias que foram feitas de forma estrutural no imóvel, aquelas que eram para a estrutura efetiva do imóvel, por exemplo, você disse de goteiras, telhado, essas coisas. Essas benfeitorias, o proprietário do imóvel deve indenizar você sobre essas benfeitorias. Agora, as outras benfeitorias, como para você utilizar para a sua profissão, aí essas benfeitorias elas não são indenizáveis pelos proprietários, tá? Mas você também pode, como você disse do ar-condicionado, por exemplo, né? Você pode retirar essas benfeitorias e levá-las embora com você, tá? O ar-condicionado, o aparelho do ar-condicionado, desde que não afete a estrutura do imóvel, tá? Então, com relação ao despejo, é muito triste isso, mas realmente pode dar prosseguimento nesse procedimento. No ano passado, me corrija, doutor, se eu estiver errado, nós passamos por um momento em que não poderia haver despejo. Como é que está hoje a situação? Denise, essa é uma situação complexa porque no mesmo momento que a gente tem determinações da Organização Mundial da Saúde, da Vigilância Sanitárias e todo o poder público dizendo no sentido que as pessoas precisam ficar em casa, muitas vezes a gente tem decisões judiciais exatamente determinando despejo, reintegrações de posse, que é exatamente o contrário, que a pessoa saia da sua casa, né? Nós tínhamos um projeto de lei no ano passado que impediria até o final de outubro a realização de despejos liminares, que são ações que você consegue fazer o despejo, proceder ao despejo, são poucos casos, mas que você procederia ao despejo de forma muito rápida. Então, esse projeto de lei, ele impediria a realização do despejo nessas situações. O que acontece na prática, os processos eles prosseguiram. Por um curto período no ano passado, nós tivemos as suspensões dos prazos, tá? Dentro do tribunal, principalmente de São Paulo aqui. Nós tivemos a suspensão de prazos por um pequeno período. Enquanto o período estava suspenso, nenhum ato de despejo foi realizado.
Posteriormente, quando os prazos processuais retornaram, os despejos poderiam ser realizados, mas a maioria dos juízes eles estavam determinando que os oficiais de justiça não cumprissem com as ordens de despejo durante a fase vermelha, que aqui o Estado de São Paulo estava seguindo, exatamente por conta da segurança, né, sanitária para o oficial de justiça e para quem estivesse envolvido naquela situação do despejo. Da mesma forma, não temos hoje, nesse momento agora que a gente está vivendo, não há nenhuma decisão generalizada pelo Tribunal de Justiça, nem do CNJ a nível nacional, que determina a suspensão desses atos. Mas, na prática, eu não vejo sendo executados os despejos dentro desse período. Tá? Então, de uma forma informal, os despejos e os atos mais agressivos, né, judiciais, eles não estão sendo realizados, a não ser aqueles mais urgentes, né? Os oficiais de justiça também têm direito à sua preservação de saúde, aos profissionais que fazem a mudança, né? E isso gera até um impacto muito grande, porque quando a gente fala de condomínios, por exemplo, os condomínios estão impedindo o acesso de prestadores de serviço. Então, é impossível você realizar um despejo de um apartamento, por exemplo, na fase vermelha ou na fase roxa, porque o condomínio impede o acesso dos profissionais para a realização. Tem várias perguntas ainda sobre o tema. Eu vou escolher aqui a pergunta da Catarina, de São Paulo, para encerrar o bate-papo. A gente tem mais uns 2 minutinhos. Ela manda 2 perguntas. Um terreno que possua 2 casas para aluguel e que possui 2 relógios de água e luz, possuem restrições de financiamento? Uma pergunta mais técnica. E no exemplo de uma casa que pertencia a uma pessoa que veio a falecer e o inventário não foi feito ainda, como proceder sobre o interesse de compra? A primeira pergunta dela é bem simples de se resolver. O financiamento habitacional, ele tem a finalidade de habitação. Quando as instituições financeiras elas entendem que aquele imóvel não é para a habitação da pessoa que está comprando, mas que ela vai ter uma renda, porque se ela tem 2 casas no quintal, certo, ela não vai morar nas 2. Perfeito. Provavelmente ela vai morar em uma e alugar outra, ou vai alugar as 2. Por isso que tem essa vedação e os bancos não fazem realmente para a utilização do sistema financeiro de habitação. Você não consegue a utilização, você vai ter que utilizar outros meios de financiamento, tá? Agora, com relação ao inventário, realmente para fazer a compra e venda, você precisa das pessoas vivas, tá? Se a pessoa faleceu, não há como você fazer a venda do imóvel sem a regularização de documento por meio do inventário. Você pode até celebrar um compromisso de compra e venda e transferência dos direitos, né, dos herdeiros para quem está querendo comprar, mas não há como fugir da obrigatoriedade de regularização do inventário e depois escritura pública. Porque senão a única forma de transferência de propriedade imóvel, de casa, apartamento, terrenos, é por meio de escritura pública. E você só faz escritura pública se você for proprietário, né? Então você não conseguiria resolver isso. Perfeito. Nosso tempo acabou, vou passar os contatos do doutor. Lá no Facebook você encontra advogado Diego Sanches e no Instagram, @dgo.sanches com Z no final. dgo.sanches lá no Instagram. Doutor, você sabe que eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo, aprendo bastante. Ficaram várias perguntas que a gente não conseguiu responder, portanto, está feito o convite para que você volte o mais breve possível. Obrigada. Mais uma vez eu agradeço também o convite, eu adoro vir aqui também e passa muito rápido, né? Às vezes que eu venho aqui sempre passa de uma forma muito rápida, muito leve. Então agradeço a participação dos seus telespectadores e aceito já o convite. A próxima vez a gente já agenda, já aguarda as perguntas para a próxima vinda. Vou guardar, que sobraram vários, ficaram vários ainda para serem respondidos. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor, sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir das 3h35 da tarde. Continue com a programação da HIT, eu te vejo amanhã. Tchau!